nosso primeiro tema, nós vamos falar de empoderamento feminino. Empoderamento feminino faz parte de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Hoje nós vamos falar e vamos alinhar editorialmente a nossa programação ao ODS 5, que vai tratar de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e as meninas. Lembrando a você que está chegando agora, o Sistema Sagres de Comunicação, ele faz parte do Pacto Global de Mídia, parceria internacional com a ONU, onde temos a missão de, junto com a ONU e grandes veículos internacionais como Deutschland Well, como CNN, como BBC de Londres, né? Temos muitas grandes redes, muitos grandes conglomerados de geração de conteúdo, de entretenimento e informação, que nós temos o objetivo de divulgar e ensinar e compartilhar a Agenda 2030 da ONU, porque a gente acredita que com estes objetivos nós podemos tornar o nosso mundo melhor. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a Radari Oliveira, ela que é atriz e participa, né, do coletivo, uma turnê de circo do coletivo Pandora, e também a Lívia Bailão, nossa companheira de todas as tardes aqui na nossa programação. Primeiro, seja muito bem-vinda, Radari, seja bem-vinda a Sagres. Obrigada, Vinícius. Aí na sua primeira fala, boa tarde, Lívia, também, sobre formação, empoderamento feminino, transformação do indivíduo. Estou muito contente de participar e estar presente aqui junto com vocês. Isso é importante, isso faz parte do nosso DNA, viu, Radari? Não é mesmo, Lívia? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Vinícius, para você aí no estúdio, toda a equipe do Tom Maior, a Radari que está aqui conosco, aceitou nosso convite para bater esse papo joia, maravilhoso, para a gente ampliar a nossa visão de mundo. Afinal de contas, né, Vinícius, é o que a gente sempre tenta aqui no Tom Maior, com o pessoal que nos acompanha pelo rádio, pela internet, pela TV, saudar vocês também, onde quer que estejam, em casa, no trabalho, no carro, ouvindo um Tom Maior, para a gente poder desintoxicar, desinflamar as nossas mentes, os nossos sentimentos, não é isso, Vinícius? Você gostou desse conceito, né? Adorei. Então, nossa proposta é essa mesmo. Inclusive, eu acho que eu vou até escrever algum artigo, alguma coisa assim, científico, que a gente possa falar sobre essa nova vertente do jornalismo, um jornalismo anti-inflamatório. Nós não estamos aqui para criar tensões, não. Nós queremos o conflito faz parte do crescimento. Isso aí a gente não vai fugir dessa situação. Mas a gente não precisa fazer um jogar contra o outro, não precisa criar inimizade por causa de diferenças de pensamentos, né? Então, nós vamos construir esse conceito do jornalismo anti-inflamatório aqui dentro da Sagres. Radari, eu queria que você, inicialmente, explicasse para os nossos ouvintes, telespectadores, como é que funciona o projeto. Eu sei que é uma turnê circense, que vai rodar aí por Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bahia. E eu queria que você explicasse um pouco do trabalho, do projeto, da turnê e como é que vai funcionar essas apresentações. Bom, pessoal, nós fazemos parte do coletivo Pandoras. Somos eu e mais duas artistas, Fernanda Pimenta, que é a palhaça Malagueta, e Isabela Nascente, que também está com um espetáculo chamado Pastrana. E esse é um projeto que ele foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura no ano de 2018, o edital de número 15, que é o edital de fomento ao circo. Nós inscrevemos esse projeto com a intenção de realizar uma circulação de 2 espetáculos circenses, que é o espetáculo Pastrana, que ele está dentro de uma vertente de teatro de lambe-lambe. É um espetáculo bem específico dentro da produção teatral também, que é um espetáculo para um espectador só, onde as pessoas colocam um fone de ouvido, colocam o olho dentro de uma caixinha e assistem um espetáculo que tem uma duração média de 3 minutos. E o espetáculo A Visita de Chico, que é um espetáculo circense,
que eu sou a intérprete da palhaça Soldara. E a gente estreou esses espetáculos, os dois, né, há algum tempo. E aí a gente veio com essa ideia de realizar uma circulação nacional, fora do eixo. Então, a nossa ideia era mostrar para o Brasil que existe uma produção de conteúdo, de artistas cênicas, né, que estão no empenho aí, e também dentro dessa linha do feminismo, né, de mulheres artistas, fazendo coisas e produzindo conteúdo aí que se difere, não é que se difere, mas que está fora desse eixo Rio-São Paulo, essa perspectiva do Brasil como produção artística mais vinculada à região sudeste. Então, a nossa circulação ela foi escolhida para ser no centro-oeste, norte e nordeste do país. A gente faz a circulação por Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia. São 13 cidades. A nossa intenção era fazer uma circulação presencial, então nós, desde 2018, estamos articulando com espaços culturais, centros de cultura, para nos receber. E aí, em virtude da pandemia, né, que pegou todo mundo de surpresa, e a necessidade de um afastamento, e de a gente não conseguir realizar essa circulação presencial, a gente optou por fazer uma circulação online, mantendo o caráter de circulação nesses espaços. Então, a gente continua em parceria. São 13 pontos de cultura em todo o Brasil que também estão passando por dificuldades durante esse período de isolamento, com atividades paradas, né? Os eventos provavelmente foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos a retornarem. Então, a gente mantém esse formato de circulação por essas 13 cidades, com exibição nos canais desses espaços e pontos de cultura. Então, cada exibição vai ser feita num canal específico. Sempre às 20 horas acontece a exibição dos dois espetáculos, Pastrana e a Visita de Chico. E logo em seguida a gente tem um debate, uma roda de conversa com convidadas super especiais de nível nacional, para a gente também discutir essas questões de formação, de feminismo, do feminino, que inclui também toda a nossa formação enquanto sociedade, a nossa estrutura social. Então, a nossa ideia e a nossa perspectiva é discutir sobre isso, debater sobre isso, como o Vinícius bem falou no começo aí, do anti-inflamatório, né? Eu acho que também é isso que possibilita a democracia, a gente saber que tem opiniões diversas e a gente precisa mesmo conversar para a gente construir as nossas opiniões, né? Os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então, essa circulação ela vai acontecer de forma online, são 13 apresentações, todos os sábados, de setembro até novembro. Sempre vai ter espetáculo online em um canal específico. E aí isso possibilita também que o público, a gente consiga fazer conexões entre artistas, produtores locais, gestores dos espaços de cultura e público. Então, as pessoas de Goiânia saberem do espaço cultural que tem lá na ilha de Taparica e quais atividades que ele promove. Então, a nossa perspectiva é gerar assim, todo esse intercâmbio entre essas regiões, o eixo com mulheres artistas goianas, mostrando um pouco da nossa produção local. Beleza, né, Vinícius? Maravilhoso. Que grandioso, Radharani. Eu queria te perguntar, os espetáculos feministas, né, de circo feminista, combatendo tabus. Quais os tabus que você e o grupo ao qual você está ligado, vocês têm esse enfoque? Combater quais tabus? Nos espetáculos, especificamente, Lívia, a gente retrata muitos aspectos relacionados à beleza, ligado nesse estereótipo da feminilidade, né? Que ideia é essa construída, e aí isso também parte de uma estrutura, de que a mulher sempre tem que estar bela, bem apresentável. E aí isso também vem de uma construção histórica, né? Do papel e do lugar da mulher, que sempre assumiu lugares muito específicos. E quando a mulher começa a frequentar a vida pública e a ter opiniões, assim, a vida política também, começa-se a ter a ideia de que a mulher tem que se apresentar de certa forma. Então, tem certas coisas que são impostas e colocadas às mulheres que às vezes não são tão exigidas assim dos homens, por exemplo. Mas a gente entende também que é uma estrutura, então não é uma questão do indivíduo,
né, do homem machista, nessa linha. É uma estrutura onde todos nós, né, mulheres, homens, binários, não binários, são afetados com essas questões. Então, a gente parte muito dentro dessa linha dos tabus sobre as questões de beleza, estereótipos femininos e que caracterizam o que é o feminino e a feminilidade, os aparatos que uma mulher tem que ter. Então, o espetáculo Pastrana, ele vai retratar principalmente esse tabu, e aí é a história que se insere dentro do circo da Júlia Pastrana, que é a pesquisa de mestrado da Isabela Nascente, que é a artista cênica goiana. E aí era uma mulher que a gente conhece muito no Brasil como a monga, né? Uma mulher que tinha muitos pelos pelo corpo. E aí os circos freaks usavam um pouco desse truque dos espelhos, aonde uma mulher super bonita dentro do padrão de beleza se tornava em um monstro que era essa mulher cheia de pelos. Então, Júlia Pastrana, ela de fato existiu, e foi uma mulher que, assim, historicamente, depois o corpo dela foi vendido como uma aberração, que tinha uma doença específica. Então, a gente entra nesses temas também. E o espetáculo A Visita de Chico, o principal tema dele também, ele vai se basear muito na história das mulheres cômicas, aonde as mulheres não podiam ser palhaças alguns anos atrás. Inclusive, as mulheres eram incentivadas a rir em voz baixa, porque rir alto era considerado uma coisa vulgar, porque esse lugar do riso, do prazer, ele não pode muito ser vinculado às mulheres. Então, a gente trata um pouco dessa questão, e nessa linha de que as mulheres tinham que se vestir de homens para entrar em cena e para serem cômicas. E logo em seguida a gente tem também o tratamento do tema, assim, da menstruação, sobre como a menstruação é uma coisa vergonhosa para as mulheres, como isso foi assim, tão impactante na vida de tantas mulheres. E aí o espetáculo é A Visita de Chico, onde a gente faz justamente essa brincadeira com o nome. A Visita de Chico se refere ao termo do Tô de Chico, de quando as mulheres menstruavam antigamente. E o Tô de Chico, ele é um termo português, que vem de chiqueiro, como se a menstruação fosse uma coisa porca, uma coisa nojenta. Então, a gente quer entrar nesse lugar, assim, para discutir por que a menstruação está nesse lugar, né? E como é que a gente pode ter debates e conversas, e através dos espetáculos cênicos, cômicos, isso também é importante frisar. A gente trata de temas densos e muitas vezes, mas com riso, porque a gente acredita também nessa forma de libertação, né? O riso como um lugar onde as pessoas conseguem compreender certas coisas que a gente não consegue compreender racionalmente, ou às vezes no bate-papo. Então, o riso, a gente acredita muito nesse poder. E aí, esses temas que vão ser trabalhados nessa perspectiva dentro dos espetáculos. Mas nas lives também a gente tem muitos outros tabus para a gente discutir: a ginecologia natural, sexualidade feminina, a masculinidade tóxica. Tem várias convidadas especiais onde a gente vai trabalhar sobre vários tabus aí, sobre esse lugar de ser mulher ou de ser feminina, né? Não só mulher sexualmente falando. Radharani, eu mesmo consegui entender um pouco mais do movimento feminista, das disputas, e até conseguindo me colocar dentro pela perspectiva, no momento em que eu assisti uma palestra sobre ecofeminismo. E aí a palestrante, ela explicava o que era o ecofeminismo, porque eu já fui pensando assim: a mulher quer dominar, a mulher quer não sei o quê. Eu fui com essa visão, né? Porque a visão masculina é a da conquista, é a do avançar, do conquistar, da pilhagem e tudo mais. E aí ela foi desconstruindo, e hoje eu entendo que a visão feminista e que o mundo hoje pede uma visão feminina. Não é que todo mundo tem que virar mulher, não, mas que a visão feminina do cuidar, do respeito, né,
olha para sua mãe e assim enxerga o mundo como se fosse a sua mãe, né? Eu acho assim, essa visão do cuidar, do alimento, de ser uma referência e não essa visão masculina do conquistar, do ter terras e material e tudo, porque isso nos trouxe a um momento muito delicado. Talvez a gente possa até atribuir a pandemia a essa visão, né, de querer conquistar de tudo quanto é jeito e transforma sem pensar no amanhã. E aí eu passei a enxergar esse movimento e eu acho que esse meu depoimento pode ser útil para muitos homens que estão nos acompanhando aí. E me deixou muito curioso o conceito de vocês abordarem a comicidade feminina. Eu fui ligar o humor. É por aí? É por aí, Vinícius. E aí é muito importante o que você fala sobre a questão do feminismo, né, ou das feministas, como isso às vezes é vinculado a uma coisa ruim, né? Geralmente as feministas são as mulheres que têm cabelos pelo corpo, se vestem de moto, baderneiras. Isso. De até uma masculinização das feministas, né? Só que também é um conceito que foi criado socialmente, e aí esses dias porque eu falando com a minha mãe sobre feminismo. A minha mãe tem 64 anos e viveu a vida de uma mulher que nasceu há 50 anos atrás, ou da maioria dela. Casou, teve filhos, o sonho dela era ser dona de casa, né, cuidar dos filhos. E aí eu comecei a conversar com ela sobre o feminismo e como é engraçado, assim, perguntando para ela se o feminismo era bom. E aí a gente entrou numa conversa pensando assim, as possibilidades que o feminismo abre, e assim, gente, desde os sufragistas, né, a gente ter direito ao voto, de uma representação política. Se a gente for pensar que o banheiro feminino do Senado foi construído no ano de 2016, né, a gente pensa, nossa, que absurdo, as mulheres não poderem ocupar esses lugares, porque isso não era considerado um papel de mulher, para a mulher. Como se as mulheres tivessem que ser os enfeitezinhos ali dentro de casa. E aí, falando com a minha mãe, eu falei, olha, as possibilidades que eu tenho hoje, com 25 anos, de estar fazendo uma circulação online, de um espetáculo sobre menstruação, de ser artista, de colocar as minhas opiniões para fora, né? A minha mãe, na minha idade, já estava casada com um filho. Então, assim, e aí esse é o lugar do feminismo, né? A gente poder ter as possibilidades de escolha e de atuação. Então, não é um lugar que a gente quer ocupar o espaço dos homens, de forma alguma, mas é a igualdade de gêneros. E nesse ponto, quando você associa com o humor, tem essa relação, porque o humor também não era um lugar para mulheres. O humor, a comicidade, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, quais são as suas referências cômicas. As pessoas do stand-up ou grupos, né? Por exemplo, de comicidade de riso. A maioria das referências que a gente tem é masculina. Uhum. Então, como é também a gente pensar nesse humor feminino? Porque às vezes tem piadas que são depreciativas com relação ao lugar da mulher, né? E que a gente, que é mulher, não acha graça, mas é uma convenção, rir. E aí, como seria esse outro lugar de a gente expor também o que é engraçado pra gente, os nossos fracassos, a menstruação, por exemplo, às vezes é uma cena, a gente sujar, né, a calça, a gente ter que amarrar a blusa de frio, a vergonha, todas essas coisas que acontecem que todas as mulheres que menstruam passam. E aí, como a gente consegue construir isso através de uma narrativa engraçada, de entender nossos fracassos, também podem ser formas de a gente se constituir, de a gente se firmar socialmente, de a gente entender que é uma coisa natural e de a gente poder rir disso sem a vergonha, né? Porque a gente pode expor as nossas opiniões com relação a isso. Lívia.
Muito, muito bacana, né, Vinícius? Muito aprendizado. E você, Radharani, com o seu jeito doce, digamos assim, né, Vinícius? Calmo, doce, nos convoca a refletir sobre muitas coisas, né? Eu acho que esse é um assunto muito interessante, profundo, para a gente olhar para as questões, as diferenças naturais entre homens e mulheres, de masculinidade, feminilidade, né? O que vem da cultura, o que vem da natureza propriamente dita, dos hormônios, da fisiologia, né? Então, assim, muito bacana. Acho que a gente pode continuar esse bate-papo aí por muitos outros programas, viu, Vinícius? Porque ótimo. Vamos botar a Radharani e o projeto Pandoras dentro daquela caixinha nossa, daquela lista de personagens constantes. Exato. Eu queria até convidar a todos, né, o Rodrigo Albernaz aqui já conectando para você acompanhar o site projetopandoras.com.br e olha que bacana o site, a abertura do site, para você que está nos acompanhando em imagem, elas saem da caixa, né, as personagens. Aí tem a hashtag Somos Todas Pandoras. Então, eu estou descrevendo para você que está no rádio entender um pouco o trabalho que elas desenvolvem. No site, né, a capa do site é bem criativa, muito bacana e nós estamos acompanhando aqui. Eu faço convite para que vocês possam acompanhar. Radharani, infelizmente, nosso tema é muito curto e o assunto ele é complexo de uma forma que a gente levaria muito tempo para discutir tudo que tem à disposição. Mas eu queria que você contasse alguma história bacana, marcante, das turnês, das apresentações que mexem com vocês e que é aquele grande... Ontem a gente até fez esse trabalho, nosso tema foi sobre inteligências profissionais e uma das inteligências é o propósito. Então, assim... quais são essas histórias que são combustíveis um combustível importante para esse propósito de vocês? Vinícius, eu vou contar um pedacinho do espetáculo A Visita de Chico, que foi uma coisa bem marcante, que é o momento... Eu sou artista circense, né? Então trabalho com um equipamento específico que é a lira acrobática, um equipamento aéreo. E quando a gente estava no processo de construção do espetáculo, a gente decidiu que a trilha sonora desse momento seriam relatos de mulheres contando sobre a primeira menstruação. Então, a gente fez uma pesquisa aí muito profunda sobre a menstruação, como é que esse tema era tratado há alguns anos atrás, a expressão Tô de Chico, as mulheres que achavam que estavam morrendo quando menstruavam pela primeira vez. E aí, reforça a importância dos tabus, assim, né? De a gente fazer com que eles não se tornem tabus, que a gente conversar sobre. E aí a gente vê gravações com relatos de mulheres contando sobre a menstruação. É a trilha sonora do espetáculo A Visita de Chico desse momento. E, bom, vou deixar vocês um pouquinho curiosas com relação a esse momento. Mas foi muito marcante, assim, de saber das diversas histórias, porque às vezes a gente, mulher, quando a gente não fala sobre o que é considerado um tabu para a gente acredita que só a gente passa por aquilo. E, na verdade, não. A grande maioria, né, passa por isso, pelo constrangimento, pelo medo, pelo receio. Enfim, é uma coisa nova, é esse lugar que sempre as pessoas colocam como deixou de ser mocinha, agora se tornou mulher, então vem afetado de uma responsabilidade também que a gente não sabe lidar. E aí esses relatos são muito interessantes, assim, foi um momento muito marcante de histórias diversas sobre as mulheres, né, que quando menstruavam pela primeira vez. Importante é pensar também que não são todas as mulheres que menstruam, né, muitas não têm ovários, útero, tem as mulheres transgêneros, transexuais, então isso também não é uma característica do ser mulher, mas nessa história que a gente compartilha, assim, da menstruação, como quando a gente escuta o relato de outra mulher, como a gente ri das situações que a gente mesma já passou. Então, isso para mim foi muito marcante e sempre após os espetáculos, principalmente mulheres que vinham conversar
comigo, assim, e com toda a equipe do espetáculo, para falar como se identificou. E aí a gente percebe que, de fato, é um tema que, se não é um problema só meu, do indivíduo, então é uma questão social que a gente precisa conversar sobre isso, sim. E dos diversos assuntos que também que tem a partir disso, né? Que aí a gente vai falando ao longo das lives para quem acompanhar o projeto, porque de fato é muito assunto, gente, é muito papo. Eu vou só reforçar, 5 de setembro em Goiânia, né, pelo Facebook, para você que está acompanhando na tela também vai ter a turnê aí acompanhando. 5 de setembro será em Goiânia, no Facebook Gepeto Cultural. Dia 12 de setembro, Cidade de Goiás, no Facebook da Rosinha do Brejo. Dia 19, em Cavalcante, sobre o debate depois será sobre sexualidade feminina e ginecologia natural. E 26 de setembro, em Campo Grande, são os quatro primeiros eventos, as 4 primeiras transmissões aí dos espetáculos produzidos aí pelas meninas. Muito bacana. Vamos organizar aí uma forma de poder ajudá-las a divulgar e que tenha um número grande de pessoas acompanhando essa live, que a gente possa levar informação e conhecimento não só para as pessoas que estão nessas cidades, mas para muita gente que possa ser impactado por essa história, por esse trabalho, por essa iniciativa, que também tem apoio público, né? Então é muito importante, é muito bacana no momento que a gente vê tanta crítica de falta de apoio à cultura, a gente vê projetos que são apoiados pelo Fundo de Arte, o Fundo de Cultura. Então é muito bacana a gente poder também apoiar. Muito obrigado, viu, Radharani? Muito agradecida, Vinícius, muito agradecida, Lívia, grande satisfação, muito agradecida a todo mundo que está vendo e ouvindo a gente, acompanha, a gente tem muito papo, muitas conversas e a gente espera que todo mundo goste, né, desses novos lugares também que a gente está almejando para, como você falou no começo, serem anti-inflamatórios, né, são construções de ideias, construções de debates. E é assim que a gente forma a sociedade e a vida pública que a gente almeja. Muito obrigado. Olívia, o nosso tema foi tomando corpo, foi ganhando espaço, e meu tempo está arrochado. Então hoje a gente deixa o Alma em Cura para amanhã e eu agradeço muito a sua participação hoje num tema muito bacana. Combinado, um beijo, até mais. Obrigado, Lívia. Obrigado, Radharani, participando aqui no Sagres em Tom Maior. Nossa, como o assunto flui, né? É importante a gente trazer a visão das pessoas, visões diferentes, que a gente possa construir novas perspectivas. Esse é o nosso objetivo e é muito bacana a gente trazer iniciativas que tenham apoio. Tomara que tenha apoio da iniciativa privada. Se não tiver, fica aqui o nosso apelo. A iniciativa privada também apoiar esse tipo de ação, esse tipo de evento cultural, para que a gente possa levar conhecimento e informação não só aos grandes centros, mas a várias cidades aí no interior do Brasil.